pessoal, eu sou Sarita Alves, eu sou terapeuta integrativa, faço parte do grupo de fundadores do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade há mais de 16 anos, sou médium trabalhadora desta casa e também ministro cursos de florais, de cristais, de tarô, mas geralmente cursos presenciais. Por que cursos presenciais? Porque oportuniza para as pessoas uma vivência, uma experiência, que é aquilo que elas vão levar com elas. Que eu sempre fiz, todos os cursos que eu fiz até hoje, são todos eles baseados em vivências. Porque o conteúdo da letra fica na apostila e qualquer um pode ler a qualquer momento, pode pegar um livro, pode se instruir. Mas a vivência é que vai te dar a veracidade do processo. É que vai ajudar a fazer a tua transformação interior. Mas agora eu tenho tido muitos pedidos do pessoal de longe, para estudar e para fazer alguma coisa online. Então eu vou fazer agora um plano piloto com vocês, vou fazer agora esse mini curso falando dos orixás, e dos cristais. Então esse mini curso se chama O Orixá e o Seu Cristal, e essa vai ser a nossa primeira aula. E a nossa primeira aula nós vamos começar com o orixá Xangô, que é o orixá da justiça. Então a pergunta aqui é esta: qual é o cristal de Xangô? Então antes de eu falar do cristal de Xangô, nós vamos conversar um pouquinho sobre o orixá Xangô, sobre a sua frequência vibratória, sobre a sua energia, Então Xangô é o orixá de quê? É o orixá da justiça em toda a sua plenitude. Que justiça é essa? A justiça divina. E qual é essa justiça divina? Em qual lei essa justiça divina está implícita? Na lei maior de todas, que é a lei do amor. Essa lei engloba o princípio da nossa vida, E onde é que está o princípio da nossa alma, A sede da nossa alma está no nosso centro cardíaco. E é ali que Xangô habita, nesse centro cardíaco, alinhando a vontade do homem novamente com a vontade do divino, fazendo essa ligação etérica, emocional, mental. E ele vai trabalhar a gente o quê? Com disciplina, ele vai trabalhar a gente com persistência, ele vai trabalhar a gente com a justiça com toda a sua plenitude, aquela justiça que reflete, que pondera, que observa, que ensina. Porque Xangô nos ensina o que dentro do nosso coração? Que a chave do nosso coração, ela abre de dentro para fora. Então a chave do conhecimento, que é uma coisa de Xangô, precisa virar sabedoria. Como é que essa chave do conhecimento se transforma em sabedoria? Através da experiência da vida. O conhecimento, ele é intelectual, ele é da mente. Mas a sabedoria é da experiência de vida. É daquilo que a pessoa vivenciou, daquilo que a transformou, é daquilo que a ensinou, é aquilo que a lapidou. Então, ele é o orixá do fogo, que é o quê? É o fogo do céu, o fogo que vem do céu, que está manifestado em raios e em trovões, assim como ele também é o fogo que vem da lava vulcânica, que vem do centro da Terra, que é justamente o fogo que faz nós nos transformarmos, Ele é esse fogo divino que ele tanto destrói quanto ele purifica, porque ele é o orixá da justiça divina, que é de ponderação e de reflexão e que não é a justiça do homem. É diferente. E o homem apartado de Deus não compreende essa lei justa de causa e efeito. Essa lei do nosso livre-arbítrio, que a gente às vezes fala assim, eu tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero e como eu quero. Mas eu esqueço que junto com a frase do livre-arbítrio, entre parênteses, implícito ali está assim, com responsabilidade. Com responsabilidade sobre os meus atos e as minhas escolhas. Então, se eu semear ventos, é certo que eu vou colher tempestades. Então, por isso é preciso ponderação, reflexão, recolhimento, reflexão profunda das minhas escolhas, do meu momento de vida, para que eu possa ter o agô de Xangô,
Porque o machado de Xangô, ele corta dos dois lados. O mesmo golpe que vai é o mesmo golpe que volta, é como se fosse um bumerangue, né? E aí isso me faz lembrar Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, depois que fez a sua conversão, depois que ele conheceu Cristo na estrada de Damasco e fez a sua profunda transformação, ele diz assim, ó: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. E isso me fez lembrar nesse machado de Xangô que diz assim: o bem que se faz é o bem que se recebe, e o mal que se faz também é o mal que se recebe, né? É a via de mão dupla, né? E Paulo de Tarso também disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E ele era um doutor da lei, né? Ele era ferrenho na lei mosaica, a lei do olho por olho e do dente por dente. Uma lei que castigava. Aí, a partir do momento em que na estrada de Damasco ele se torna cego pela luz do Cristo, quando Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: Saulo, eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues. E a partir dali se dá a conversão de Paulo de Tarso, que ele chega a ficar cego para as coisas do mundo durante 3 dias. E aí ele se recolhe ao deserto, vai trabalhar com as suas tapeçarias e vai refletir profundamente sobre tudo aquilo que ele conhecia como lei. E entende que toda a lei que ele conhecia nada mais era do que a lei do amor. Porque Jesus havia dito: eu não vim para destruir a lei, eu vim sim para cumpri-la. Só que ele veio tirar do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, o Deus punitivo que castiga. E veio trazer o Deus do amor. E é essa lei amorosa que é a lei de Xangô. Com disciplina, sim, mas ainda assim amorosa. Para que a gente entenda que a gente precisa olhar todos os ângulos de uma questão antes de tomar uma decisão. Olhar se aquilo que a gente quer não é aquilo que vai prejudicar o outro. E entregar nas mãos do Cristo cósmico os nossos desejos. Pedir a Ele que nos oriente, que nos dê luz, que nos intua, para que a gente sempre esteja de acordo com aquilo que está dentro do nosso propósito divino. Todos nós temos um propósito debaixo desses céus. Por mais simples que seja a vida que tenhamos, ela é uma vida sagrada porque ela é doada por Deus. O dom da vida que nos deu, que está no centro do nosso coração. E um coração fechado, ele não pode receber a luz da alegria, a luz da realização, a luz da sabedoria. Porque o que acontece com o nosso centro cardíaco? O que vibra no centro cardíaco? 2 cores nos nossos chakras, o verde e o rosa. O verde que traz a energia do físico e mostrar que nós ainda estamos verdes, nós não estamos ainda maduros, porque o verde é verdade, o verde é conhecimento, o verde é pesquisa, o verde é cura em todos os níveis da nossa vida. Então a gente recebe do alto o verde, passa pelo cardíaco, e quando a gente vai doar essa frequência vibratória de amor, a gente passa o rosa, que é aquela energia sutil e do amor incondicional. E o amor incondicional é o amor que não impõe condições para que exista. Ele simplesmente flui e se doa. E é esse amor incondicional é o que vem do alto em nossa direção. Então, compreender Xangô é compreender isso. É um orixá que atua dentro da lei do coração de Deus, dentro da energia divina. É uma lei puramente de amor. Então, se a gente está fora dessa lei de amor, então rola a pedra da pedreira de Xangô sobre nós, para que a gente volte a perceber o caminho do espiritual. Kardec deixou escrito o seguinte: nascer, viver, morrer e renascer ainda. Tal é a lei.
Isso está dentro dos atributos de Xangô. Porque todos nós estamos ligados uns aos outros por fios invisíveis, no que se refere, no que tange ao inconsciente coletivo. Mas nós temos a nossa individualidade para lutar, evoluir e progredir. Então, o que eu curo em mim, eu curo no outro. Então, a cura se dá muitas vezes pelo semelhante, a mesma coisa, que é a forma, né, da lei de atração, que é a cura pelo semelhante, o princípio básico da homeopatia de Hahnemann. Então, a lei maior é a lei do amor, né? É a lei do divino em nosso coração. Então, os filhos de Xangô, eles têm uma capacidade muito boa de oralidade, de escrita, de estudo, né? Eles têm um sorriso às vezes largo, eles ponderam, eles não são rápidos, eles são mais lentos, porque eles vão ponderar todos os ângulos de uma questão antes de tomar uma decisão. Eles esperam, eles são mais pacientes, né? São rígidos, sim, muitas vezes são muito rígidos, aí falta flexibilidade, falta o jogo de cintura, né? Tem muito bom gosto, tem bom gosto no se vestir, no se alimentar, tem bom gosto com as suas casas, com os seus locais de trabalho, né? Tornam tudo muito aconchegante, muito bonito, né? E com maturidade, os filhos de Xangô, o que eles têm? Eles têm grande compostura moral, como o velho pastor da montanha, né? Que tem a firmeza da rocha, mas tem já a mansuetude da ovelha, porque aí sai já daquele complexo só do intelecto para entrar na sabedoria, como a gente falou lá no início, né? Então, essa energia divina de Xangô, que ela tanto constrói como ela destrói, ela lembra também, na filosofia do Oriente, ela vai nos lembrar Shiva, né? O grande destruidor, né? A energia do fogo. E aí dentro dessa frequência vibratória de luz de Xangô, trazendo esse arquétipo, né, para o nosso dia, para o nosso cotidiano, para o nosso autoconhecimento, que é o orixá onde a gente pede agô, né, para poder fazer as coisas, porque ele está dentro da lei de causa e efeito. Nós vamos trabalhar com 2 cristais muito interessantes que vibram nessa frequência vibratória de Xangô, que ele está no nosso coração, mas ele também está no nosso plexo solar, que ali é o poder da vontade. E vai pegar o nosso chakra também umbilical, que é onde a gente compartilha a nossa rotina com as demais pessoas. O chakra umbilical ele está muito ligado às questões nossas do dia a dia, da nossa vida cotidiana, rotineira mesmo, né? E ali é onde a gente começa o nosso compartilhar com o outro. Então são 2 cristais interessantes para a gente trabalhar com Xangô, que é o citrino e a pedra do sol, né? Então o citrino vai trazer o quê? Eu vou mostrar primeiro para vocês o que é o citrino. É essa pedra aqui. Ó, esse aqui é um cristal bruto de citrino. Aqui é a parte da frente do cristal citrino, né? Ó, tá? E aqui ele é a parte de trás do citrino, ó. É uma rocha, né? Xangô, o senhor das pedras, né? O senhor das montanhas, né? Eu sempre que eu vou buscar pedras, eu vou comprar os cristais, eu sempre peço agô para Xangô, para que ele me guie e eu traga aquilo que vai ser para o nosso bem, o bem de todos, né? O citrino, depois eu vou mostrar outros citrinos para vocês, ele vai trazer o que pra gente? Clareza de pensamento, alegria, ele vai fazer com que a pessoa se abra um pouco mais, ele vai trabalhar as questões da depressão. Porque quem está depressivo está vivenciando o que no momento da sua vida? O seu lado sombrio. Está distante de si mesmo, está distante do conhecimento da própria alma, não se escuta, não se percebe, tem um orgulho muito grande, né, por trás de uma depressão, porque no caso há um milindre grande ali dizendo assim, a vida não está me dando aquilo que eu quero, então eu me rebelo contra a vida, né? Então ele traz abundância em todos os sentidos e ele é carregado da energia solar.
Por isso que quem está em processo de tristeza da alma, que é a depressão, não quer esse sol, não busca esse sol. E ao buscar esse sol, vai começar sim a colocar luz na sombra. E depois que a luz entra na sombra, não se quer mais a sombra. Só se começa a querer a luz. Ali começa o processo de transformação do ser interior. E essa transformação começa ao abrirmos o nosso chakra cardíaco. Porque um chakra cardíaco não tem vida, fechado. Ele só tem vida quando ele desabrocha para a luz e para o amor divino. Porque ali, o que nós trabalhamos nesse chakra cardíaco? Merecimento, aceitação. Tem que passar pelo merecimento e tem que passar pela minha aceitação como o quê? Como filho de Deus perfeito que sou. Perfectível na encarnação, mas em espírito perfeito. Merecedor do amor divino, porque a centelha divina está no nosso coração. Nós somos a centelha divina. Nós somos orixá. Orixá está no nosso ori, está na nossa vida, está nas nossas questões do cotidiano. Assim como Deus está em tudo o que existe, em tudo o que é vida, desde o reino mineral ao reino nominal. Reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. Então ele vai trabalhar com a energia da família dos quartzos, que é um dióxido de silício, né? É o componente químico do citrino, e ele pode ser usado também em elixir de cristal, que é dessa forma aqui. Aí eu vou ter um cristal rolado, ó. Eu vou ter um cristal rolado que eu posso colocar numa jarra, né, com água mineral, vou colocar alguns minutos no sol, um sol da manhã, um sol mais brando ou mais para o final da tarde. Vou deixar alguns minutos ali para que a energia desse cristal passe para a água e a partir dali eu começo então a fazer a ingesta, né, do elixir de cristal que vai me ajudar nesses processos. O quartzo citrino, inclusive, ajuda a gente no emagrecimento, tá, gente? Aí aqui eu tenho uma outra forma de cristal que pode ser trabalhado. Esse aqui é mais clarinho, esse citrino aqui, ele é um cristal de ponta, ó. Ele já tem um pequeno arco-íris ali dentro, né? A família dos quartzos geralmente vai desenvolvendo arco-íris, porque no cristal tem as 7 cores aqui dentro, aí ele vai mostrando essa frequência vibratória. Ele pode ser utilizado de ponta para energizar o chakra se for necessário, se eu tiver com problemas estomacais, por exemplo, dificuldade, ou eu tô com dor de estômago, ou eu comi alguma coisa que não me fez bem, ou eu tô muito nervoso, empedrou, né? Ali o meu plexo solar, eu posso trabalhar com a energia do citrino. E posso utilizar o citrino também como um pequeno colar, ó. Esse aqui é um colarzinho de cascalho de citrino, né? Eu nesse momento estou usando também aqui um colar de citrino. Que o citrino é a alegria de viver, é a energia da luz, né? Ele trabalha também, ajuda na questão do emagrecimento, porque ele vai queimando, né, calorias, vai queimando energias negativas da gente e vai nos trazendo a energia, sim, solar, né? A energia da luz, da harmonia e do amparo, tá? E ele é excelente também na questão das tendências autodestrutivas, porque ele aquece, ele revitaliza e ele é altamente criativo, vai ajudar a gente na criatividade, vai energizar todos os nossos níveis de vida, né? E purifica esses chakras, principalmente o plexo e o umbilical nesse momento, tá? Vai trazer atitudes positivas pra gente e vai minimizar na pessoa o medo de assumir responsabilidades. Vai tirar um pouco da raiva. O medo de assumir responsabilidades, às vezes está ligado àquele medo que a gente tem de dar certo. Às vezes a gente sempre fala assim, eu tenho medo de que as coisas não aconteçam, que não deem certo. Mas a gente também tem um medo que é uma autossabotagem nossa, que é o medo de dar certo, porque se eu der certo na vida, eu vou ter que assumir maiores responsabilidades. Então, se eu não quero assumir maiores responsabilidades, né, eu vou dando um jeitinho de ir fugindo das situações, né? E aí eu me afasto de Xangô, né? Que Xangô me traz justamente para esse centramento. Então, qual é a afirmação que trabalha esse quartzo citrino em nós?
Eu me abro para a inspiração de minha imaginação criativa e pela força de minha vontade, alinhada com a vontade divina, o divino que habita em mim me guia. O divino que habita em mim me guia. Manifesto meus sonhos. Então esse é um mantra que pode fazer diariamente. Eu me abro para a inspiração de minha imaginação criativa e pela força de minha vontade, alinhada com a vontade divina, eu manifesto meus sonhos. E o outro cristal que eu separei para a gente dar uma olhadinha, que eu só tenho um aqui pequenininho, esse aqui, gente, é a pedra do sol. Aqui ela. Eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a pedra do sol brasileira. É a nossa pedra do sol. Aqui. Ó, essa aqui é a nossa pedra do sol. Ela é pequenininha, ela é alaranjada, tem os matizes brancos e tem os pontinhos escuros ali também, tá? Parece turmalinado junto, ó. Essa aqui é a pedra do sol, tá? Essa pedra do sol, ela vai fazer com que a pessoa traga os seus talentos e as suas habilidades a serviço dos outros. Vai trabalhar o coletivo. Vai fazer com que eu entre em contato com o meu propósito divino pelo bem comum. Colocar-me a serviço do Pai Celestial em direção ao meu irmão, ao meu próximo. E ele é o Yang, essa é uma pedra solar, então ela é de energia Yang, de energia masculina, tá? E ela vai equilibrar o Yin, que é a pedra da lua, que é a pedra feminina. A pedra da lua está ligada ao orixá Iemanjá também. Então, quando eu utilizo uma pedra do sol com uma pedra da lua, o que que acontece? Eu estou equilibrando dentro de mim o masculino e o feminino, o yin e o yang, o dar e o receber. Eu vou estar trabalhando em mim a dualidade. Vai ficar vibrando em mim harmonia e equilíbrio em todo o meu ser, né? E ele vai fazer o quê? É uma liderança iluminada que traz o quê? Sabedoria para saber lidar com os demais e buscar o bem-estar do próximo. A nossa mente e o nosso coração precisam estar alinhados com Deus. E as nossas mãos precisam estar a serviço de Deus. Madre Teresa de Calcutá falou uma coisa muito interessante durante seu ministério, quando um padre perguntou para ela: Madre, como a senhora consegue fazer tantas coisas? E ela respondeu: eu sou apenas um lápis na mão de Deus. Eu não faço nada. Quem escreve no meu papel em branco é Ele. É obra dele. Eu sou só um instrumento. E assim nós temos como médiuns, trabalhadores, umbandistas, espiritualistas, espíritas, não importa, nos colocarmos também a serviço do divino. Trabalharmos esse Xangô no centro do nosso coração, em harmonia com esse grande orixá, que nos dá caminho, nos dá direção, mas dentro da lei correta, dentro da amorosidade, dentro da luz. Que Xangô abençoe a todos nós. Caô, meu Pai. Caô, Cabecila e meu Pai Xangô. Gratidão a todos.